A igreja adventista do sétimo dia crê na santidade do sábado, sim, dado para o homem como um presente. Irmãos, o que o homem fez de obras para ganhar o sábado? Nada. O maior presente da graça de Deus, o sábado, foi dado para o homem sem obra nenhuma. O sábado não tem nada a ver com obras, tem a ver com obediência a um dia que Deus escolheu num ciclo semanal para adorarmos o Senhor. Cremos no sábado bíblico desde o Éden até o Apocalipse, na sua perpetuidade na terra e na sua vivência por toda a eternidade. Isso não é heresia. A igreja adventista do sétimo dia, diz esse reverendo, crê na perpetuidade da lei de Deus. Olha, irmãos, que bobagem. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para pagar o preço que nós, os seres humanos, contraímos, que é o pecado. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da... Se eu anulo a lei de Deus, não tem pecado. Se não tem pecado, eu não preciso de Cristo. Se eu anulo a lei, eu anulo a cruz. A lei de Deus é perpétua, como o seu caráter ou é, o seu trono é, e a eternidade ou é. Nós cremos na perpetuidade da lei de Deus, e oxalá a humanidade seguisse a lei de Deus, e não haveria tanto infortúnio, tanta desgraça, tanta miséria, tanto adultério, tanto perjúrio, tanta mentira, tanto engano, tanta blasfêmia contra o nome de Deus. Qualquer coisa, irmãos, eu me irrito, qualquer coisinha, eu me irrito porque é uma ira sagrada, qualquer coisinha, ai meu Deus, aí entre os adolescentes, ai my God, não tem consciência. E um dia eu chamei um parentinho meu, um jovenzinho, falei, filho, vem cá, você fala demais o nome de Deus em vão. Por que, tio? Eu falei, você sabia que quando os anjos falam o nome de Deus, eles cobrem o rosto com as asas? O nome de Deus é santo. Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então esse falso pastor, esse irreverendo, vou chamar de irreverendo, né? Ele diz que a lei de Deus não é perpétua. Anule a lei de Deus. Não é só o sábado. Quem guarda toda a lei e tropeça no seu ponto, torna-se culpado. E para aliviar um pouquinho, eu vou contar uma historietazinha. Eu peço desculpa, irmão, se estava um pouquinho de coriza. Eu tenho alguns irmãos. Eu tenho alguns irmãos que são caminhoneiros. Nós somos em 8. E 2 dos meus irmãos na época estavam afastados de Deus, viajando pelo Nordeste, Norte. Finalmente pararam na sexta-feira para guardar o sábado, numa cidade em Goiás. Sem lição, sem Bíblia, sem nada. Nascidos e criados na igreja, batizados, mas infelizmente estavam afastados. Aí viram no painel, num caminhão de um senhor, Bíblia, lição, inário. E viram aquele senhor estudando a lição sábado de manhã. E os meus irmãos morrendo de vergonha. Botaram uma cera no rosto e foram lá. Ô irmão, bom dia. Era um nordestino. Bom dia, meu irmão. Feliz sábado, Deus abençoe. Muito prazer. Nós também somos da igreja, estamos um pouco afastados. Eu sou um cristão fiel. Eu, sexta-feira à tarde, às 3 horas, eu paro o caminhão, eu limpo o caminhão, eu faço a minha janta, eu arrumo tudo, eu vou ler minha Bíblia, e eu devolvo meu dízimo, minha oferta, e foi. E meus irmãos quase se enterraram ali, de vergonha. Aí conversa vai, conversa vem, mas só tem um problema, irmãos. Meu único problema é a mulher. Não consigo viver sem mulher. Então eu pego umas, como é que eles falam no Nordeste, as pessoas, as mulheres? Umas quengas. Eu pego de vez em quando uma quenga aqui ali, porque ninguém é de ferro, né? Mas sou fiel. Aí meus irmãos disseram, bom, a gente não faz nada do que ele faz, mas também não pega a quenga. Então não adianta, irmãos. Assim é a lei de Deus. Nós cremos na perpetuidade da lei de Deus. Outra coisa, os adventistas do sétimo dia creem num Cristo pré-encarnado. Sim. Quem apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre? Jesus Cristo. Quem apareceu a Gideão? Jesus Cristo. Quem apareceu aos pais de Sansão? Jesus Cristo. Quem lutou com Jacó? Jesus Cristo. Nós cremos no Cristo pré-encarnado. Jesus tem e tinha a capacidade de pré-encarnar antes da sua encarnação definitiva. Isso não é heresia, isso é bíblico.
Moisés lutou com o homem e disse: eu vi a Deus face a. E esse reverendo diz que isso é uma heresia. Mentira. A igreja adventista crê que Jesus veio com a natureza caída de Adão. Mentira. Irmãos, guarde bem isso. Existe um estudo pré-lapso e pós-lapso, pré-lapsariano e pós-lapsariano, quer dizer queda. Jesus veio com a natureza interna de Adão, sem pecado, porém com a natureza externa de 6.000 anos de pecado. Por isso ele tinha 1,75 m, mais ou menos, era um homem simples, um homem humilde. Veio com as dores do corpo físico, mas na sua natureza interna, ele era puro, santo e imaculado. E esse reverendo, ele critica a igreja dizendo que nós acreditamos que Jesus veio com a natureza caída de Adão. Mentira. Jesus não tinha natureza caída. Se Jesus tivesse natureza caída, ele precisaria de um Salvador. Jesus tinha as contingências de um ser humano sem pecado no seu exterior. Tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, dormia na sua exaustão, sofreu, chorou, era humano, todavia o seu ser interior era plenamente Deus. A igreja adventista crê na inerrância, a igreja adventista não crê na inerrância bíblica, é verdade. O que é inerrância? A Bíblia contém alguns erros, irmãos. Num lugar fala que era um endemoniado, no outro lugar 2 endemoniados, num lugar falam que eram 36.000 soldados na mesma guerra, em outro relato de um livro histórico fala que eram 24.000. A Bíblia contém alguns erros, não doutrinários, mas de informações e até mesmo históricos. Às vezes cita um profeta Jeremias, mas quem escreveu foi Isaías. A Bíblia não é inerrante, foi escrita por homens, ela contém algumas falhas humanas dos copistas, todavia jamais em sua verdade. A igreja adventista do sétimo dia não crê na predestinação, nem no determinismo, isso é verdade? Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. A Bíblia diz que todos nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Todos fomos predeterminados. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho para salvar todos estão destinados, mas precisa aceitar. E esse homem, esse reverendo, ele diz que não existe isso, existe um predeterminismo. Você é predeterminado. Se você tiver algumas falhas, alguns balanços, é normal. O importante é que você foi salvo e pronto, faça o que você quiser fazer. Isso sim é heresia. E finalmente a igreja adventista não crê que todas as verdades terminaram em Cristo. Olha que aberração. É lógico que não acreditamos que todas as verdades terminaram em Cristo. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu. Não no sentido de poder, mas de extensão. Jesus escreveu alguma epístola? Paulo escreveu 13. Jesus fez no sermão e batizou 3.000, depois 5.000 pessoas. Pedro fez. E as verdades, lógico, irmão, todas as verdades começam em Cristo, passam por Cristo, seguem por Cristo, mas a revelação de Deus é progressiva. Quer dizer que o que Jesus falou termina ali, e os ensinos de Paulo, Pedro, João e o Apocalipse. Então esse irreverendo homem, ele diz que nós devemos acreditar que tudo terminou em Jesus, a revelação máxima. Jesus é a revelação máxima de Deus, mas não é a revelação final de Deus. Ele é a revelação plena de Deus, mas com desdobramentos. Por isso que ele aparece a João em Atos, diz: escreve. Ele continua sendo autor das suas revelações. Então esse referido irmão faz uma palestra uma palestra errática, uma palestra que se autodenomina verdade. Ele usa 1 ou 2 textos da Bíblia, foge dos demais, e a maioria das suas citações de refutação são do dom profético fora do contexto. Usa Ellen White sobejamente, de uma forma distorcida, para fazer citações parciais e defender suas acusações. Indo mais para frente, irmãos, o que segue a igreja adventista do sétimo dia?
Não esqueça que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja reformada, protestante. Segue na linha de Wycliffe, John Huss, Savonarola, Carlos Wesley, John Wesley, antes disso Lutero, Zwinglio. Nós viemos dessa linhagem, é uma sequência do que Deus começou. Existem 6 grandes solas eu não vou citar mais textos, apenas um texto. Existem 6 grandes solas da reforma protestante que são verdadeiras. Primeira sola, que significa em latim somente. Sola Escritura, somente as Escrituras. Lucas 24, 27, começando por Moisés, passando pelos profetas, citava o que constava em todas as Escrituras. Só a Bíblia e somente a Bíblia. A igreja adventista do sétimo dia não tem uma doutrina que não seja bíblica. Nós não temos doutrina em cima de escritos do dom profético. O dom profético faz parte do corpo doutrinário da palavra do Senhor, mas nós não acreditamos em doutrinas fundamentadas por homens, a não ser que foram inspirados pelo Espírito Santo. Só a Escritura, só a Bíblia é suficiente. Toda a Escritura, a Bíblia totalmente. 2 Timóteo 3, 16 e 37, toda a palavra de Deus é inspirada. Solos Cristo, somente Jesus Cristo, Atos 4:12. Não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sola gratia, somos salvos somente pela graça, Efésios 2, 8 a 10, e somente pela fé, o mesmo texto, sola gratia e sola fé, e ultimamente soli Dio glória, somente a Deus honra, glória, louvor e poder.